Que tal o Edgar tem que fazer entrevista das 7 vai ficar nessa sala aqui. Nossa, é um motivo para ficar aqui. Só um segundo. Alô? Só acessar aqui. Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Começa agora o programa ADS Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui o coordenador do PT da macro-região do Alto Tietê e Guarulhos, o advogado, o vereador de Arujá, ex-presidente da Câmara de Arujá, Renato Caroba. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou, se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Renato Caroba, obrigado pela sua presença mais uma vez. Segunda vez aqui que você está aqui no programa, ter aceitado o convite. E hoje para falar um pouco aí da sua nova missão, né? A gente falou muito, quando você esteve aqui da primeira vez, da sua atuação como vereador em Arujá. Hoje o assunto é um pouco muito mais político, né? Você vai falar a gente vai falar um pouco mais do PT, os rumos que o PT vai tomar aqui na região do Alto Tietê e Guarulhos. Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta, te agradecendo mais uma vez pela sua presença, ter aceitado o convite. Primeiro, agradecer o convite, agradecer o Diário de Suzano, agradecer você, Edgar, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, sempre que necessário, sempre que convidado estarei aqui. Saudar quem nos acompanha e estarei à disposição para poder falar um pouco desse desafio que o PT vai enfrentar e está se preparando para enfrentar a partir desse novo processo, desse 7º Congresso Nacional do PT, o Congresso Lula Livre. Certo. O PED, para as pessoas entenderem, é o processo de eleição direta do PT, né? Já é tradição, né? O partido fazer esse evento, né? Eu queria que você falasse um pouco como que foi essa disputa, né? Que você venceu aí, né? Ela abrangeu aí o Alto Tietê e Guarulhos, você venceu quase que, acho que todas as cidades você venceu, né? Como que foi esse processo? Primeiro, o PED, para quem não conhece a dinâmica do PT, o estatuto do PT, as direções partidárias, elas são definidas a partir da decisão do filiado. Então, todo filiado tem direito a voto. É o filiado quem elege a sua direção municipal, direção zonal, direção regional, elege os delegados nesse 7º Congresso, que leva o nome do presidente Lula, o 7º Congresso Lula Livre, elege os delegados para o encontro estadual, que vai eleger a direção estadual, o presidente estadual, e elege delegado para a direção nacional. Então, o processo de eleição direta, ela é uma participação direta do filiado na escolha e na decisão dos rumos do partido. Neste processo, eu fui indicado a candidato a coordenador da macro, né, que a gente chama Macro Alto Tietê Guarulhos, que organiza as 11 cidades do Alto Tietê, e com 80% dos votos nós obtivemos êxito aí de ser eleito o novo coordenador pelos próximos 4 anos, poder organizar o partido. Não é uma espécie de intervenção nos municípios, os municípios têm sua autonomia é uma instância partidária, mas é no sentido de ajudar na organização partidária, regionalmente falando, fazendo um diálogo entre os municípios, e é com esse desafio para este desafio que fui eleito agora no último dia 8, com 80% dos votos. Então, é uma eleição, quero aqui aproveitar, inclusive, agradecer cada filiado e filiada que votou em mim, que votou na nossa chapa, que acompanhou o processo eleitoral e que fez com que a gente estivesse aqui agora falando como... Ainda não tomei posse, então a posse deve ser daqui em novembro, mas estamos já na fase de transição. Cumprimentar e agradecer também o Paulo Costa, que é o atual coordenador, junto com o Rodrigo Valverde, vereador de Mogi, que fizeram a divisão ali do mandato, mas agradecer ambos, que ambos me apoiaram também, e foi importante. E quantos filiados tem no total? Você tem mais ou menos uma ideia? Olha, eu não botei de cabeça a região, mas você pega, nós tivemos cerca de 7 mil filiados participando, quase 7 mil filiados participando do processo eleitoral. Desses quase 7 mil, obtive 5.111 votos. Então foi um número expressivo, e é importante dizer, Edgar, que assim, o PT sempre defendeu e defende a democracia. Aliás, estamos reafirmando isso e lutando diariamente por isso, em tempos de querem atacar a democracia, como faz infelizmente o atual governo.
o PT ele exerce a democracia de fato, isso já internamente. Então, é importante que você imaginar que mais de 6 mil pessoas saírem de casa para ir votar num processo que não é obrigatório. O PED é um modelo democrático. É um modelo democrático, filiado vai, porque assim, nós sabemos nos bastidores aqui, e a gente tem conhecimento de diversos partidos que funciona assim. O cara vai lá na estadual, na instância superior, e fala, ó, dá uma canetada e fala, Edgar, vai lá que o partido é seu agora em Suzano. O Caroba, vai lá que o partido é seu em Arujá. É assim que alguns partidos fazem. O PT é diferente, o PT elege a sua direção e os filiados é quem decide. Então você tem, todo filiado tem direito de montar sua chapa, de concorrer à presidência do partido nas suas instâncias, respectivas instâncias. Então é um processo democrático que a gente precisa valorizar e divulgar também, porque o PT defende a democracia não só externamente, mas exerce ela desde no seu estatuto e internamente. O Diário de Suzano deu uma matéria esse ano, que apontou que o PT é o segundo maior partido em termos de filiados, né? Eu, infelizmente, não trouxe o número aqui da matéria que a gente deu. E a gente sabe que existe uma crise de imagem, né, de credibilidade dos partidos, e principalmente tem também uma crise no próprio partido, no PT. Tanto é que a Nacional também ela está tentando reverter esse quadro, né? Uhum. Como que você vai fazer para estar revertendo essa crise de imagem? Se você concorda que tem essa crise de imagem no PT, como vai fazer para reverter isso? Bom, primeiro que é inegável que a partir do golpe de 2016, e nós podemos falar golpe, aliás, nós sempre podemos falar golpe, o PT sempre denunciou o golpe, e agora, ultimamente não, no Roda Viva, o Michel Temer, o golpista Michel Temer assumiu que era golpe, falou que é golpe, inclusive reconheceu o golpe. A própria Janaína Pascoal, autora do pedido de impeachment, também por meio de um Twitter, enfim, questionou, olha, você acha que a Dilma caiu pela pedalada? Né? Ou seja, botando aquilo que nós já denunciávamos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso foi o contexto no qual foi o contexto que criaram para poder manchar a imagem do PT, desgastar o PT, desgastar a Dilma, fazer todo esse processo viciado e totalmente a revelia da lei com o presidente Lula, e tudo isso acarreta, sim, o desgaste da imagem do PT. Mas o fato é que após, inclusive logo depois do Michel Temer e principalmente agora no atual governo, as pessoas começam a perceber que o ataque ao PT por parte da grande imprensa e de grandes grupos econômicos que financia determinados grupos políticos, o ataque ao PT nada mais é do que um ataque a uma ferramenta da participação popular. Então, quanto mais atacam o PT, é no sentido de não fragilizar apenas o Lula, a figura do Lula, a figura da Dilma e do PT em si, mas é um ataque de inviabilizar, ou tentar inviabilizar uma ferramenta de transformação e de participação política do povo, da massa. Então, é isso que eles tentaram fazer. Eu acho que, lógico, que nós sofremos isso em 2016, é notório, os resultados das eleições comprovam isso, que o PT perdeu muitas prefeituras, perdeu muitos vereadores, né, diminuiu a sua bancada de vereador no estado de São Paulo, mas o fato é, passado esse processo, as pessoas estão sentindo na pele, infelizmente, a falta que o PT faz em diversas cidades. A falta que o PT faz em diversos estados e a falta que o PT está fazendo no governo federal. O retrocesso que nós estamos tendo em políticas públicas, em direitos e garantia dos trabalhadores em especial, é notório que eles fizeram isso aproveitando da fragilidade do PT. Então, nesse contexto, o que o PT precisa enfrentar é primeiro retomar o diálogo, se organizar a luta, organizar as manifestações, organizar a sua oposição a este governo. Não pode ser uma oposição apenas no Congresso Nacional, precisa ser uma oposição em cada cidade do Alto Tietê. Nós temos aqui no Alto Tietê partidos e parlamentares que apoiaram o golpe, que votaram a favor do golpe e que participam do atual governo e tem culpa no cartório quando coloca da questão da redução dos direitos trabalhistas, por exemplo, da reforma da Previdência, que acaba com a Previdência, na verdade. Então, tudo isso, nós vamos ter que dialogar com a população e dizer, olha, o que eles tentaram passar, na verdade, o que eles tentaram fazer foi diminuir a força do povo, diminuindo a imagem do PT. É isso que eles fizeram. Então, acho que é um desafio que o PT vai fazer. Esse PED mostrou que nós temos força para isso. O PT está organizado nas suas cidades. Aqui em Suzano, por exemplo, chapa única,
candidatura única do Walterson, aliás, quero mandar um abraço para o Walterson, se organizando. Inclusive, vou tentar trazer ele aqui também, né? Falei, vindo para cá, liguei para ele, ele mandou um abraço, inclusive, porque ainda estará à disposição, com certeza. Então, isso mostra em Mogi das Cruzes, a união que está lá em Mogi das Cruzes para numa chapa única, também com o Rodrigo Valverde como pré-candidato a prefeito. Aqui em Suzano, o PT discute o nome do companheiro Deli como pré-candidato a prefeito e ainda está aberta a discussão. Mas o fato Itaquá também está se organizando. Então, tudo isso, estou dizendo o seguinte: tentaram fragilizar o PT e, com isso, fragilizar o povo. E o povo está percebendo a falta que o PT faz no dia a dia. Então, eu acho que a gente acredita na retomada do partido, na retomada da organização partidária, do avanço nas prefeituras e, principalmente, a retomada da participação do povo a partir do Partido dos Trabalhadores. Eu vi uma notícia no Jornal de São Paulo que o PT em São Paulo, a Executiva Estadual, se aproxima dos partidos mais de esquerda, principalmente com o PSOL. Você acredita aqui que no Alto Tietê essa pode ser uma tendência também, PCdoB, PSOL? Sim, na verdade eu acho que essa tem que ser a linha, né, de uma frente de esquerda, uma frente progressista, dialogando com os partidos, não só que foram contra o golpe ou contra, mas os partidos que vêm defendendo a democracia acima de tudo, os partidos que defendem o Estado Democrático de Direito. Então eu acho que é essa linha que o PT precisa adotar. Eu quanto coordenador da Macro, nós não temos o poder de intervenção nos municípios, e nem é a nossa intenção, mas é de aproximar as relações. Por exemplo, a gente tem alianças, por exemplo, em Suzano, com o PSOL, o PCdoB, enfim, que é importante discuti-la em termo regional, como você bem colocou aqui. Olha, por que não dialogar com Arujá, Suzano, Mogi? Então essa intervenção regional é importante, que haja um único diálogo, pelo menos um único canal, porque senão fica coisa meio solta, né? Aí em Suzano você vê, o partido está com o PT aqui, o PT está com o partido aqui, em Arujá é oposição a esse mesmo partido, vice-versa. Eu acho que dá para pensar num programa regional, respeitando cada instâncias, né? Cada peculiaridade de cada município. Então, nós somos, o PT estadual e nacional é a prioridade de diálogo, nós estamos fazendo isso. Em Arujá não vai ser diferente, o diálogo primordial e principal é com esses partidos, em Suzano da mesma forma, em Mogi da mesma forma, e a gente tenta fazer isso de forma regional. Tivemos uma conversa com o Marinho recentemente, companheiros aqui puderam participar, aqui de Suzano, o companheiro Deli nos acompanhou nessa reunião, e o diálogo é esse, é tentar discutir regionalmente se há uma proximidade com esses partidos para uma aliança para o ano que vem, mas que não seja algo isolado de cada cidade. Posso fazer isso de forma envolvendo as cidades do Alto Tietê, né? Certo, você já antecipou alguns nomes aqui. Das 11 cidades, né, 10 do Alto Tietê e Guarulhos, quantas cidades você acha que o PT vai lançar pré-candidato? O PT terá, as 11 não sei. O PT terá candidatura certa. Guarulhos, que é uma realidade extremamente diferente das demais cidades aqui do Alto Tietê. Guarulhos quem que é? Guarulhos, o PT está discutindo ou o companheiro Eloy Petal, o ex-prefeito, que já foi prefeito federal, e tal, e foi o último candidato, ou uma renovação com o deputado Alencar Santana, que é o deputado federal, foi deputado estadual, deputado federal, e também colocou o nome à disposição, pleiteia a candidatura. Lá em Guarulhos eles vão decidir isso para o ano que vem ainda. Deve ter eleição interna. Deve ter eleição interna. Se não houver um acordo, assim, um consenso, deve ter uma eleição interna que a gente chama as prévias, né? Onde os filiados vão escolher quem será o nosso candidato. Então Guarulhos terá candidatura. Em Ferraz, o companheiro Aparecido, o vereador Aparecido Marabras, com articulação junto com o Cláudio Ramos, com o Célio Santos e os demais companheiros, também é o nosso pré-candidato a prefeito em Ferraz de Vasconcelos. Em Itaquaquecetuba, tem uma discussão com o nome do Fabiano, que é um jovem que deve ser o candidato a prefeito pelo PT lá, mas ainda aberta a discussão. Tem um grupo de educadores que também está discutindo talvez a possibilidade de um outro nome, enfim. Mas o nome colocado hoje do companheiro Fabiano. Em Mogi das Cruzes, Rodrigo Valverde, que é quem, aliás, faz um mandato brilhante, enfim. E lá em Arujá, meu nome está colocado como candidato a prefeito também, pré-candidato a prefeito, e em Suzano, como diz o companheiro Deli, articulando junto com o Walterson, o Reginaldo, enfim, todos os demais companheiros. Então, assim, não nas 11 cidades, mas nós estamos organizando nessas cidades que falei, que está mais consolidado a candidatura. As demais, nós estamos em conversa ainda, em organização, para que possa viabilizar a candidatura, né?
Renato, você pretende, como coordenador da Macro, criar, você falou que é importante a discussão comum, né, das cidades, fazer uma discussão mais regional, né? Criar alguma carta de princípios, ou carta com propostas que pode levar para todas como propostas para todas as cidades da região? Eu acho que um desafio, eu até comentei isso no último bate-papo com alguns companheiros de Mogi das Cruzes. O desafio é que, por conta da dinâmica de cada cidade, eu acho que faltou um pouco o PT regionalmente mostrar os avanços que o PT trouxe para o Alto Tietê. As obras, por exemplo, as infraestruturas que foram viabilizadas a partir dos governos do PT, mesmo o PT não sendo governo nos municípios. Você pega, por exemplo, Mogi das Cruzes, a quantidade de obras que foram feitas através do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, ou do governo Dilma, as obras que foram enviadas pelo governo Lula, tanto em Mogi, nas demais cidades, em Suzano, né, Instituto Federal, por exemplo, eu poderia citar vários aqui. Uhum. Então, eu acho que essa visão, nós não conseguimos passar ela regionalmente. Então, o governo federal investir num setor, numa área, enfim, algum equipamento importantíssimo para Suzano, mas não só para Suzano, mas regionalmente, mas a região não ficava sabendo, só Suzano ficava sabendo. Uhum. Isso também em Mogi, isso em Arujá, em Itaquaquecetuba. Então, eu acho que o nosso desafio é mostrar que quando o PT foi governo, o PT olhou para a região. O PT olhou para a região e prova disso a quantidade de investimento que houve em todas as cidades da região, mesmo quando o PT só foi governo aqui em Suzano e em Guarulhos. Mesmo o PT não sendo governo em Mogi, teve infraestrutura, teve investimento em Santa Isabel, em Arujá, em Itaquaquecetuba. Então, isso é visível. Os prefeitos, os ex-prefeitos falam isso. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio, é mostrar para a população de que é importante e o PT olhou para essa região. E a gente precisa criar um canal de diálogo mais próximo para mostrar, e mais rápido, mais fácil, para mostrar esses avanços que o PT trouxe para a região, mesmo de forma institucional, né? Sem olhar partido, sem olhar quem era o prefeito, mas olhando as pessoas, olhando a população do Alto Tietê. Como que vai ser, é claro, o partido já está se preparando para as eleições, como que vai ser o financiamento nas campanhas, né? A gente sabe que teve algumas mudanças, o PT é um dos partidos que mais recebe aí do fundo partidário ainda, né? Como que você vai organizar isso aqui na região? Então, é notório que os partidos, o PT depende, os partidos como um todo, né, é do fundo eleitoral. Sim. Então, as campanhas, tanto do PT como todos os demais partidos, o partido, o PSL, por exemplo, é o que mais vai receber dinheiro do fundo eleitoral, e isso tem relação com a quantidade com o tamanho da bancada, né? Então, o PT depende, na nossa região, as candidaturas vão depender muito da ajuda dos filiados, dos militantes, principalmente, mas principalmente do fundo eleitoral. Então, nosso desafio é sentar com a direção estadual, a direção nacional e dialogar e dizer da importância dessas candidaturas na região e a gente poder viabilizá-las financeiramente também por meio do fundo eleitoral. Então, não tem muito segredo, não. O segredo é a militância como a gente sempre fez, talvez, nesse sentido, voltar um pouco às origens, porque nunca foi fácil fazer campanha para o PT, e voltar um pouco às origens, convocar os militantes, filiados, simpatizantes para ajudar nesse processo eleitoral, mas financeiramente falando, nós dependemos do diálogo com a estadual e com a nacional em relação ao fundo eleitoral, né? Certo. O PT nacional, mudando um pouco de assunto, ele está realizando aquele abaixo-assinado Lula Livre, né? Sim. Aqui na região também tem esse... as pessoas participam em âmbito nacional também ou tem alguma coisa paralela acontecendo aqui? Não, nós tivemos inclusive não só o PED, mesmo durante o PED, mesmo durante a votação, o companheiro afiliado, o filiado tinha a opção também de assinar, né? Tinha a oportunidade de assinar o abaixo-assinado Lula Livre. E não só isso, mas alguns companheiros fazendo de forma apenas como um coletivo político, não institucionalmente. O PT tem feito isso em Mogi das Cruzes, tem feito bastante, em Ferraz de Vasconcelos tem feito, em Itaquaquecetuba fez também, em Arujá nós fizemos durante o PED, então nós temos feito em cada uma das cidades, cada um da sua forma, não tem uma coleta que é também, nós esperamos até não precisar, não é que não precisar fazer daqui até lá o Lula esteja solto, a verdade é essa, mas teremos que nos organizar, mesmo até dezembro, para fazer de forma regional, de forma
que ocorra, pelo menos o que eu defendo, que ocorra no mesmo dia, no mesmo período, no mesmo horário, em todas as cidades, para fazer algo mais regional mesmo. Mas temos feito, mas cada cidade representando ou se organizando para isso, né? E tem campanha de filiados também? Ou o partido vai fazer essa? O PT fez a campanha, abriu uma campanha de filiação. Aliás, o PT tem todos os diretórios aqui têm feito isso. Aqueles companheiros simpatizantes, filiados ou não, aqueles que não são filiados, que procurar o partido, no próprio site do PT, a pessoa se filia diretamente pelo site do PT. Então nós estamos fazendo essa campanha, o Diretório Nacional lançou essa campanha pelo site do PT. A pessoa vai lá, se filia, recebe as suas instruções, encaminha-se para o Diretório Municipal, e aqueles que pretendem, inclusive, colaborar com o partido, com a luta, na verdade, colocando o seu nome à disposição para um candidato ou candidata a vereadora também, o partido está na nossa construção de montar suas chapas de vereadores em todas as cidades, né? Então, que é um fim da coligação proporcional, cada partido terá que lançar pelo menos uma vez e meia, pelo menos tem a possibilidade de lançar uma vez e meia o número de candidatos, o número de cadeiras, né? Então, o número de vagas na Câmara. Então, nós estamos organizando para isso, não só na campanha de filiação, mas como construção da chapa de vereadores em cada uma dessas cidades, para dar sustentação à candidatura a prefeito nessas cidades, né? Certo. Bom, acho que em 2016, nas eleições americanas, foi criado um novo fenômeno, que foi as fake news, né, que surgiram lá. E nas últimas eleições foi também marcado, aqui no Brasil, foi marcadas também por fake news. Eu vi que o PT... ele criou uma central anti-fake news, né? Está criando uma central. Como que você acha que vai lidar com isso, com essas fake news que poderão surgir aí? Nas eleições agora municipais de 2020, existe alguma orientação que está sendo passado para os candidatos? Vai ser passado alguma orientação ou não? Esse é um plano que pretendo fazer aqui, uma formação não só para os candidatos, mas para os filiados de direção partidária, a respeito das regras eleitorais e também a respeito da questão jurídica eleitoral, não só das regras a ponto na questão de organização da campanha, mas principalmente a questão jurídica das eleições. Por quê? Porque vai ser um problema que nós enfrentamos na última. A eleição, quando era de 3 meses, quando você via alguma propaganda irregular, algo do tipo, o cara tinha tempo de entrar com ação, saía rápido, e agora 45 dias. Então, se demorar muito, aquela fake news já fez efeito e você não consegue reverter a situação. A campanha passa muito rápido. Então, por isso que o PT criou essa central da denúncia do fake news. Então, o filiado, companheiro, militante, enfim, que acompanha aquilo, verifica, achou aquele estranho, encaminha, ele já verifica e toma ação judicial com isso. No Alto Tietê, nós pretendemos montar uma central específica no Alto Tietê, porque se não se centralizar, se encaminhar tudo para estadual, não vai ter condições para se organizar de forma para dar atenção a todos os municípios. Precisa cada macro-região se organizar para isso. Então, nós pretendemos criar uma central para isso, e não só criar uma central, como criar um corpo técnico que possa ser acionado rapidamente para tomar alguma providência, isso em cada município. Então, nós vamos passar essa orientação e junto com os filiados em cada município, cada diretório terá essa orientação, terá a orientação de criar sua própria rede anti-fake news municipal, mas o respaldo jurídico, a regional do PT precisa criar um certo respaldo, dar esse certo respaldo para cada diretório, porque a campanha é muito rápida, aí não dá para o companheiro filiado estar lá fazendo campanha, pedindo voto e também se preocupado em impugnar ou questionar uma fake news. Não, ele precisa denunciar e aí o partido toma ação contra isso. Não dá para deixar, senão você não vai fazer campanha, né? E infelizmente, a fake news, como você bem comentou, Edgar, ela não só, ela macula o processo eleitoral, ela macula macula a democracia, na verdade, né? Então, assim, as pessoas... Nós estávamos falando isso aí. Você vê a quantidade de besteira que foi falada na eleição passada, a quantidade de notícias falsas, não dá para se chamar de notícias, né? Mas a quantidade de fake news, em inglês falando, né? Mas fake news jogado durante a eleição foi absurda, ao ponto de influenciar muitos eleitores, né? Então você vê gente que votou em determinado candidato, ou na verdade no presidente atual, baseado em fake news. Então, assim, essa é ruim para a democracia, é ruim para o Estado Democrático de Direito, e a gente cria uma cultura muito ruim, porque
a internet, a informática, ela é importante, um meio, um importante meio de comunicação. Mas não dá para a gente achar que isso, qualquer coisa jogada nas redes sociais, imaginar que isso pode influenciar o resultado da eleição no país, mesmo sabendo que aquilo é uma acusação, que aquilo não tem provas, que aquilo é fake, e a gente ficar assistindo isso. Então, acho que o Estado deveria tomar providência contra isso. Agora, não sei se tem vontade política para tal, né? Porque o governo que está aí foi eleito por fake news. Não sei se ele tem credibilidade nem vontade política para combater uma ferramenta que fez com que ele fosse eleito. Mas o PT vai combater sempre, porque a gente precisa discutir com a verdade, discutir defendendo a democracia, discutir no campo das ideias e não no campo das fakes, no campo das mentiras, né? Então, nós vamos criar assim uma central regional para combater as fake news e poder auxiliar as candidaturas do PT. Certo. Vereador, aqui no Alto Tietê, o que você vê como prioridade, né? Assim, em todas as áreas, mais a saúde, a educação, social, o que você vê assim que, caso o PT vença em alguma cidade aqui da região, o que vai atacar mais aqui? Eu acho que assim, eu sempre falei isso, inclusive quando eu fui candidato a deputado na eleição de 2018, eu falei isso como candidato. Não é clichê, não é retórica apenas, não é você falar, olha, é saúde, educação e tal, mas tem uma questão importantíssima, que eu acho que falta uma integração entre os municípios e entre os prefeitos, que qualquer prefeito do PT no Alto Tietê fará e pelo menos provocará o debate junto à Condemate, que é a ausência de leitos aqui no Alto Tietê. Você pega, por exemplo, leitos hospitalar. Você pega, por exemplo, cidades que dependem do Estado. Tem cidades que dependem muito do Estado na questão da transferência para alguma especialidade e fica refém do Estado, né? O Estado, por exemplo, chega em Itaquaquecetuba, tem o Hospital Santa Marcelina. Chega em Mogi das Cruzes, tem o Luzia Pimbimelo. E Arujá não tem leito. Itaquá, a Santa Marcelina não atende a demanda, não dá conta da demanda de Itaquá. A região Álamo, Bom Sucesso, Guarulhos não consegue atender a demanda. Então você tem um déficit de leito hospitalar que, salvo engano, cerca de 10 mil leitos no Alto Tietê, segundo a própria Condemate. Isso é um estudo feito em 2014. Então eu acho que essa é uma defesa que regionalmente os prefeitos deveriam cobrar do Estado, porque o hospital regional construído, por exemplo, em Arujá, por exemplo, isso vai contribuir com o Mogi das Cruzes, que acaba diminuindo a quantidade de pacientes, vai contribuir com Suzano, vai contribuir com Itaquá, enfim. Isso é um desafio. E os demais, eu acho que o investimento, em uma outra questão específica, para não falar de várias, né? Mas tem a questão do transporte, que eu acho que também é impressionante como ele é caro no Alto Tietê e não tem integração, né? Então você pega... Prometeram o corredor metropolitano de Arujá, Ferraz e Vasconcelos, só está no papel até agora. Ferroanel também? O Ferroanel também. Vai passar também. Então, mas que passa, né? Não envolve, que passa por aqui, né? Mas não envolve a região. Então são desafios que eu acho que, lógico, que cada cidade é que tem, né? Tem a sua autonomia, no prefeito, não um prefeito do PT em cada cidade dessa, em uma dessas cidades, é que vai fazer essa construção regional, não é isso. Mas a gente tem a obrigação de provocar o debate junto aos demais prefeitos para cobrar o governo do Estado. Então eu acho que mostrar, faz um pouco o balanço daquilo que eu comentei a respeito do investimento que o PT fez quando tratamos do governo federal. O PT no governo federal olhou para a região. O governo do Estado, ele não olha para a região como região, e sim como a depender de cada prefeitura, a depender de cada prefeito. Ele não olha isso como de forma institucional. Então, acho que é um desafio que os prefeitos do Alto Tietê precisam enfrentar, e nós esperamos que tenhamos um prefeito do PT, mais prefeitos, aliás, voltamos a ter prefeitos no Alto Tietê, do Partido dos Trabalhadores, em uma dessas cidades, ou em todas, se fosse possível, né? Mas vou lá com os pés no chão aqui, mas que a gente possa provocar esse debate. Então, acho que na área da saúde é emblemática essa questão, e a questão de infraestrutura, de transporte, de integração, passagem cara, enfim, eu acho que é um pouco do que a gente está presenciando. E por fim, dessa questão, é uma coisa que abrange nossa região, por ser Alto Tietê, por ser que municípios por onde passa o rio Tietê, a questão dos resíduos sólidos, né? Toda cidade enfrenta isso,
toda a cidade está, em cada terreno baldio, você vê ali, ou vira um lixão, vira um depósito de entulho, enfim, e você não tem um programa regional para isso, para enfrentar esse problema. E não adianta achar que cada cidade vai resolver o seu, que não tem uma licença ambiental para não conseguir fazer um aterro ou uma destinação específica em cada cidade. Precisa pensar isso de forma regional, e só dá para fazer isso e provocar isso na Condemate, junto ao governo do estado, que é quem tem o poder de tocar e organizar a CETESB, por exemplo. Então, eu acho que é um pouco disso. Tá certo. Estamos caminhando para o final da entrevista, mas eu queria ainda fazer uma pergunta. Como é que está Arujá lá? Você já fez as pazes com o prefeito? Não, eu nunca briguei com o prefeito, né? Você é o único vereador de oposição, né? Eu nunca briguei com o prefeito, eu arrumo briga com a má gestão, né? Pessoalmente, eu não tenho nada com o prefeito, não, mas eu acho que a gestão vai muito ruim, né? E assim, quem não quiser acreditar em mim é só andar em Arujá. Só perguntar lá na cidade de Arujá. Muito ruim. A cidade não avançou de forma alguma. O prefeito é médico e, apesar de ter inaugurado há pouco tempo o centro de especialidades, que as pessoas estão reclamando, assim, é aquele ditado, né? Cobre um santo e descobre o outro. Aí cria o centro de especialidade, na UBS não tem mais médico. No Jardim Real, por exemplo, no Mirante. Então, assim, é uma gestão que vai muito... não sei como é que vai terminar. Na verdade, é muito ruim para a cidade. Nós temos uma gestão como essa e sem dúvida nenhuma, graças à nossa oposição, alguns acertos do governo, foi graças também à nossa oposição, a nossa apontar a falha, fazer a denúncia, porque o governo acorda e aí vai tentar consertar, porque se não fosse isso nós estaríamos pior. Então, essa sua pergunta, se está fazendo as pazes com o prefeito, eu acho que o prefeito não fez as pazes com o povo arujaense ainda. Então, infelizmente, a gestão do Zé Luiz Monteiro não fez as pazes com o povo, porque vai muito mal. E, infelizmente, e nós estamos percebendo que há uma ganância ali pelo poder que já se organiza, que é natural, é da democracia, enfim, mas se organizando para disputar as eleições, mas sem apresentar nada, né? Então, há o mesmo grupo político se organizando para disputar a eleição, mas não apresenta nada de novo, não apresenta nenhuma perspectiva para a cidade, nenhum projeto novo para a cidade, algo para dizer assim, olha, nós vamos mudar para fazer isso. Não tem. Querem ficar no poder porque acham que são o dono da cidade, mas não tem nenhuma... Se for no Parque Rodrigo Barreto, no Mirante, Jardim Pinheiro, lá na região do Emília, Cerejeiras, verificar que falta creche, falta medicamento básico, falta dipirona nos postos de saúde. Então, assim, vai muito mal. E aí não dá para compactuar ou aceitar isso calado. A minha função como vereador é fiscalizar e eu tenho feito isso. E me coloquei a oposição ao governo porque entendo que o governo não está fazendo absolutamente nada para a população de Arujá e prova disso é que as pesquisas mostram isso, que o prefeito é muito mal avaliado. Essa gestão é muito mal avaliada pelo povo arujaense. Tá certo. Vereador, obrigado pela sua presença, ter aceitado o convite aqui. E vamos ver se depois, espero que volte aí para trazer novidades aí pra gente. Bom, agradeço, obrigado. É um prazer participar e quero aproveitar aqui e agradecer a quem nos acompanha, filiar o Partido dos Trabalhadores em cada um dos municípios. O PT vai lançar candidatura importantes. É pela internet que a pessoa pode se virar? Pelo site, pelo site do PT, só pelo título de eleitor, o PT já vai encaminhar para o diretório, né, respectivo diretório municipal. Então, quem quiser filiar o Partido dos Trabalhadores, eu quero fazer um convite aqui, agradecer também a quem nos acompanha, mas fazer um convite para que filie o Partido dos Trabalhadores, que venha ser candidato no PT, e nós estaremos muito bem organizados e com certeza o PT dará a volta por cima no Alto Tietê no ano que vem. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Queria agradecer também você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista. E até o próximo programa.